Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Uma boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez, mais uma noite de essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em sentimento, em pensamento, em espírito, né? Mas essa oportunidade que nós temos de aprender e também, né, de tentar colocar cada dia que passa em prática, né, os ensinamentos que nós vamos adquirindo. Então, que nós possamos aprender muito hoje, que possamos, cada dia que passa, tentar, né, aproveitar o nosso trabalho, o nosso estudo, para que a gente possa sempre continuar nessa jornada infinita de evolução. Eu sou o Marcos, o Vinícius, e hoje eu vou fazer um comentário breve do Livro dos Espíritos relacionado à questão 77. Ela está no comecinho da parte segunda, que vai tratar sobre os espíritos, né, de maneira generalizada. Então, os estudos passados, né, já tem um tempinho, a gente está estudando estudou a parte primeira, que deu pra gente, vamos dizer assim, a nossa base de estudo, né? Deu pra gente, de certa maneira, um glossário, a gente entendeu os termos, né, relacionados ao que a gente vai encontrar várias vezes durante o nosso estudo, o que é Deus, o que é espírito, matéria, fluido vital, princípio inteligente, né, diversos termos que a gente tem que ter, vai criando, na verdade, uma certa familiaridade, um certo entendimento conforme a gente for estudando, e que são muito úteis pra gente, né, durante o nosso estudo. Então a gente terminou, né, essa parte primeira, criamos essa nossa base, esse entendimento inicial, né, essa pequena partezinha, assim, a gente já consegue, então, tentar estudar um pouquinho mais a fundo, né? Então, agora nessa parte que vem seguinte, a parte segunda, a gente está começando ela, né? Está no capítulo 1º. A gente vai, então, estudar sobre o espírito, o mundo espiritual, né? Então, a gente vai se aprofundar nessa parte agora. Então, justamente, a gente estudou uma questão anterior, a 76, vamos agora para a segunda parte. A segunda questão dessa parte é a questão 77, que ela vai dizer o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Então, para começar nosso estudo sobre o espírito, o mundo espiritual, vamos tentar entender realmente, então, o que é um espírito, né? Vamos aprofundar sobre isso. E a pergunta aqui é: o espírito, resumidamente, ele é parte de Deus? Ele é algo bem relacionado fortemente a Deus, né? Imaginamos assim, de uma maneira bem geral, Deus, algodão doce, né? O espírito, cada espírito individualizado, ou o espírito de maneira geral, é você pegar um fragmentozinho, uma porçãozinha desse algodão doce. E vamos ver na resposta aqui, mas se a gente praticar um pouco, né, do nosso estudo anterior e um pouquinho, vamos dizer assim, de bom senso, que a gente pode pensar, a gente chutaria que a resposta, eu acredito que não, né? Como que o espírito pode ser parte de Deus? Se Deus, vamos dizer assim, é o que está acima de tudo, é a inteligência suprema, é único, onipotente. Então, se a gente é parte disso, significa então que não é um todo, né? Porque é um todo fragmentado, às vezes não faz tanto sentido, né? Mas se a gente, vamos dizer assim, a gente está esse estudo inicial, não do espiritismo, mas do espiritualismo, né, de maneira geral, né, a gente pensando de maneira só espiritualista, não no espiritismo, nosso dogma aqui agora. A gente pensa, né, a gente tem esse pensamento assim desse parte de um todo, ou se no próprio espiritismo a gente pensa assim: somos todos juntos em Deus, somos todos filhos de Deus, somos todos um em Deus. Então, essa pergunta não é nada básico demais, assim, é bobeira, né? É algo que realmente a gente tem que pensar um pouquinho e tentar se aprofundar, porque não é um pensamento que a gente simplesmente pode jogar fora, né?
A gente tem essa ideia, né, dessa união de todos nós em Deus, de Deus, de certa maneira, ser essa coisa em comum que nos liga, né? Então seria isso porque todos nós, ou porque o Espírito é parte desse todo, então faz, de certa maneira, um certo sentido, né? Não é nada bobo. Então a gente vai ver o que os Espíritos têm a dizer sobre isso, para nos elucidar. A resposta que eles dão é: meu Deus, sou obra de Deus, exatamente como uma máquina o é de um homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, né, somos filhos de Deus. Somos, vamos dizer assim, criações dele. O Espírito é a criação de Deus. O Espírito não é parte de Deus, não é algo que a gente, vamos dizer assim, tira de Deus e temos o Espírito. Não, Deus, o todo, cria o Espírito, né? Da mesma, como é explicado aqui, da mesma maneira que com o artesão, ou que nós, né, todos, criamos, batalhamos, fazemos alguma coisa que nós temos orgulho, a gente chama de filho, né? É algo precioso pra gente, é algo que a gente batalhou, a gente até fala, nossa, isso aqui é parte de mim. Mas não é uma parte de mim literal. É porque a gente pode pensar que é parte de mim porque tem todo esse trabalho, toda essa dedicação, esse suor, todo esse tempo, né, que nós usamos para criar isso. Essa obra que nós temos esse afeto. Mas não é porque nós dizemos que ela é parte nossa que ela realmente é parte nossa. Ela é simplesmente a nossa criação. O maior carinho que nós tivermos, que a gente chamar de filho, de precioso, não deixa de ser uma criação nossa. E a mesma maneira é Deus. O Deus, o todo poderoso, a inteligência suprema, cria o Espírito. Tem, vamos dizer assim, o carinho, o afeto, todo esse sentimento de preciosidade pela criação do Espírito. Mas não deixa de ser simplesmente uma criação de Deus, né? Isso, se a gente for parar para pensar, pode ser até um pouco desestimulante, não sei, né? É só simplesmente uma criação, parece algo, não sei, fraco, ou que, não sei, perde um pouco desse sentimento, né? Algo simplesmente mecânico, material. Mas não é, né? Uma criação de algo perfeito, de algo supremo, é, né, algo bom, né? Se a gente for parar para pensar, como dito na Bíblia, criados à imagem de Deus, não é simplesmente a perfeição, mas está perto dela e pode, talvez, quem sabe, atingir 99,999% disso. E como a gente vê em questões de livros de mistério, filmes ou qualquer coisa assim, quando tem um problema que a gente ser resolvido, né, que a gente quer, para entender a máquina, o que você faz, né, você lê o manual, mas você procura o Criador, né? Quem realmente vai te explicar sobre isso é o Criador. Você entender uma obra de arte, o que você faz? Você tenta entender o período em que ela foi criada, o que o artista estava passando nessa época, quais são as obras anteriores dele, qual que é o tipo, o que ele pensa, o que ele sente, e com isso a gente vai entendendo a criação, né, nossa. Da mesma maneira a gente pode pensar então, para entender o Espírito, o que nós temos que fazer então? Tentar entender Deus, procurar Deus, procurar o que Ele, vamos dizer assim, já nos deixou, as pistas que nós temos. Quais pistas que nós temos? Os textos divinos, as lições passadas por Jesus, sim? Então, nós estamos aqui, né, para aprender, né, para trabalhar, para evoluir. E nesse estudo, da mesma maneira que nós estamos agora, nós temos que
tentar entender o Espírito, para nós entendermos não só o mundo como um todo, entender nossa família, nossa irmandade, os outros, que nos cercam, e entender a nós mesmos, entender nossos amigos desencarnados. Tudo isso vai nos levar ao quê? Tentar entender o Espírito. E para tentar entender o Espírito, nós temos então que entrar em contato com Deus, entrar em contato com as lições que já nos foram passadas, tentar estudar os textos que nós temos, estudar as lições que Jesus nos deixou. E só aí pode parecer simples, mas já é um estudo para essa vida e mais muitas outras, Então é justamente por isso que a nossa jornada nunca acaba, O nosso estudo vai sempre progredindo, e sempre que a gente tenta aprender um pouquinho mais. E vamos continuar aprendendo, Daqui para frente a gente vai aprender muito mais ainda sobre o espírito, sobre o mundo espiritual e tudo o que nos cerca. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe de sempre.